Iluminuras de hoje faz um passeio pela história da cultura afro-brasileira e africana. Eu converso com o publicitário e técnico de audiovisual Leonardo Chalub. Ele foi vencedor do Prêmio Jabuti na categoria juvenil com o livro de estreia Palmares de Zumbi. Em meio à ficção e à realidade, o autor reconta a vida e morte de um personagem cercado de controvérsias e inúmeras versões. Zumbi dos Palmares nasceu livre, mas foi escravizado ainda criança. Era líder de um dos maiores quilombos do país, o Quilombo de Palmares, situado no que hoje é a região de fronteira dos estados de Pernambuco e de Alagoas. E foi um símbolo de resistência contra a coroa portuguesa em defesa dos escravos que fugiam do trabalho desumano e das torturas nas fazendas da época. Recentemente ganhou mais uma, a do publicitário e escritor Leonardo Chalub. Leonardo, é um prazer recebê-lo no Iluminuras hoje. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você sobre o livro Palmares de Zumbi. Qual é a sua proximidade com a cultura africana e por que você decidiu fazer essa releitura? Olha, eu tive contato com Zumbi dos Palmares pela primeira vez no contexto da capoeira, quando eu tinha por volta de 12, 13 anos, em uma música do mestre Museu, um mestre de capoeira aqui de BH. E a música dele falava sobre zumbi, falava sobre a luta dele para se libertar. E aquilo despertou em mim uma curiosidade sobre o assunto. Então, desde então, eu pesquiso, eu tentei conhecer mais essa figura e eu vi que existiam várias versões sobre o assunto, versões algumas vezes tendenciosas. A carta do governador, né, que é um dos documentos mais importantes que confirma, a carta do governador da capitania de Pernambuco na época para o rei de Portugal, é um dos documentos mais importantes que confirmam a existência de Palmares, a existência de um líder que resistiu contra a escravidão. Então, mas a partir disso a gente encontra milhares de relatos, né? Muitas histórias ficaram na oralidade e muita coisa ficou na música da capoeira. E eu fui buscar isso e acabei contando a minha versão sobre essa história. Eu quis contar a história de Zumbi dos Palmares do jeito que eu gostaria de tê-lo ouvido, e não do jeito que a gente acha lá na Wikipédia ou nos livros de história, que muitas vezes é rasa, e versões que são contadas a partir do século XX, né? Então, muito tempo depois da existência do quilombo. Você foi beber de que fontes? Assim, você disse que foi para os cânticos da capoeira, mas o que mais assim te chamou a atenção, te instigou a escrever essa obra que foi vencedora aí do Prêmio Jabuti na categoria juvenil? Quando eu era mais novo, lá na minha adolescência, eu tive muito contato com a capoeira nas academias. Então, eu ia para a academia, treinava e ia embora. De vez em quando, meu mestre me chamava para ir nas rodas do mestre dele, né? Que era o meu mestre também, e era o mestre Museu, né? Então, que foi quem através da música dele, que eu tive contato com o Zumbi. Então, assim, e aí eu fui conhecer pessoalmente esses caras. E fui ver que a capoeira tem uma história muito maior, muito mais importante, tem uma luta intensa pelos direitos dos mestres, tem algumas discussões importantes, não só questões sociais, mas também questões religiosas, né? Muito se discute sobre, muito se fala que a capoeira não tem religião, quem tem religião é o capoeirista. Então, algumas coisas, algumas discussões do tipo, a capoeira ela não tem, como se diz, um padrão, né? Se você chega no Krav Maga, por exemplo, que é a luta israelense de defesa pessoal, que foi criada também pelos judeus para se livrarem de uma mazela que era a perseguição nazista, né? Eles também criaram a luta deles para se libertar. E o Krav Maga hoje é uma potência nos exércitos, né? A capoeira, ela tem uma cultura por trás ali
que algumas pessoas não conhecem. E faz a capoeira hoje ser uma coisa assim, capoeirista, né? Existe essa cultura lá em Israel também de meio que aquele cara ali não deu certo na vida, virou professor de Krav Maga, porque é de lá, né? E a gente não sabe valorizar o que é nosso daqui. Então foi buscando popularizar a capoeira, trazer representatividade para a cultura negra na mídia, né? na literatura. Raros são os bons filmes de capoeira que a gente assiste. Então foi pensando nisso tudo, juntando toda essa massa aí, que eu usei para criar essa história. Yeah! Foi valente, guerreiro e forte, não acreditava na sorte, não tinha medo. E também algumas discussões mais atuais. Aqui na capa do livro, ó, são duas onças. São duas onças. Né? Uhum. Eu coloquei essas onças para protestar contra a onça que morreu lá, que foi morta na época das Olimpíadas. Eu não lembro o estado agora, se eu não me engano, foi Mato Grosso. Eu não tenho certeza, mas é a onça Juma. Ela foi morta por um soldado porque ela tentou atacar alguém durante a passagem da tocha olímpica pelo Brasil. Com o seu livro, então, você consegue fazer um paralelo entre o Brasil escravocrata e o Brasil do século XXI. A discussão sobre esse livro, como eu falo, essa história é muito grande dentro de mim. Tanto que já está gerando outras histórias, né? A história da esposa de Zumbi, Dandara, vem aí, vem agora em 2021. Então, eu queria aproveitar esse gancho para te perguntar, porque a Dandara recebeu um capítulo especial, é o capítulo 9 do teu livro. E por que ela ganhou esse espaço? Qual foi o papel dela né, naquele contexto vivido lá na época de Zumbi? Olha, a verdade é que o Quilombo dos Palmares foi um lugar de resistência, né? Os sobreviventes que estavam ali, porque eles sofriam ataques da colônia portuguesa sofreram ataques da colônia portuguesa durante toda a existência, né? Então é muito louco assim essa história. E quem estava ali, eu imagino, né? Eu não vivi o Quilombo dos Palmares, mas o que traz a carga que vem com a capoeira, que vem com a vivência das pessoas que contam essas histórias, é uma carga de resistência. Então, assim, Dandara, ela é uma resistente. Tudo que eu li, por tudo que eu li, tudo indica que ela era capitã de uma falange feminina. Era um destacamento feminino. E isso cresceu muito na minha mente, assim, né? Como que devia ser aquele arranjamento militar liderado por uma mulher naquela época. Mas, por outro lado, a Pautune, que é a avó de Zumbi dos Palmares e é a pioneira, uma das fundadoras do Quilombo dos Palmares, já liderava, né? Então, uma figura inspiradora para Dandara é a Pautune também. Então, isso foi se misturando e criando uma história muito grande. E aí, quando eu contei a história, quando eu escrevi o Palmares de Zumbi, eu escrevi sem o capítulo de Dandara. Eu achava a história de Dandara é muito grande, eu tenho que contar ela num livro. E falei, esse vai ser meu próximo livro. E o livro chegou na editora, todas as pessoas que leram, as minhas leitoras alfa, minha mãe, minha esposa, algumas primas, tia, todas elas retornaram falando, mas eu queria tanto saber mais sobre Dandara. E eu falava, vai ser um livro, vai ser um livro. Só que a editora mandou para mim um e-mail falando, Leonardo, a gente amou Dandara, a gente queria pelo menos mais um parágrafo, um capítulo sobre ela. Eu falei, gente, beleza, eu tenho. E aí, o que eu fiz? Eu peguei a história, a ideia que eu tinha para escrever o livro de Dandara e criei um capítulo sobre ela. E aí, esse capítulo é muito forte, porque é a história de um livro condensado, né? E aí acabou que a Dandara cresceu muito, a demanda sobre uma personagem feminina forte cresceu muito. As pessoas falaram, escreve, que eu quero ler. Eu falei, gente,
ótimo. O que eu preciso é só de uma pessoa para querer ler meu livro. Se tiver uma, eu escrevo. E aí várias pessoas pediram e eu acabei criando uma outra história sobre Dandara que, poxa, nem eu sei de onde surgiu, mas é uma história maravilhosa também, que já vem em 2021. É a história de Dandara e a sua falange feminina, como ela se tornou capitã da falange. E vai ser, de novo, público juvenil? Para o público juvenil, o livro, o Dandara? Eu acredito que sim. Eu escrevi ele no mesmo tom. É o mesmo tom de Zumbi. Muita gente falou, Léo, eu quero mais, a gente quer ler mais esse livro. Então, eu tentei pegar a mesma toada, a mesma... Lógico que eu já tive retornos muito bons, assim, sobre as cenas de luta terem ficado mais maduras, né? As cenas e a discussão também. Porque, como eu falo, assim, a discussão desse livro, não dá para falar assim, esse livro fala sobre isso. Não, lê. Lê que você vai ver um tanto de coisa lá, tanto de discussão que você vai encontrar lá, que você vai trazer para o seu dia a dia, em relação a coisas que vão te ajudar. É para isso que eu escrevi. Assim, eu quero ajudar as pessoas, quero popularizar a capoeira. Daqui a pouco eu quero falar um pouco mais sobre ajudar as pessoas que travaram na informática básica ainda e não conseguem, às vezes, ter dificuldade para conectar um fone de ouvido numa chamada, ou que não tem ideia do que é Linux. Então, assim, eu quero ajudar as pessoas, eu quero facilitar o caminho de algumas pessoas, e a minha forma como graduado pelo UFMG, eu estudei nessa instituição pública, trabalho nela hoje, então é a minha forma de devolver para a sociedade um pouco do conhecimento que eu adquiri e que eu adquiri através de um curso que não é gratuito, né? É pago pela sociedade, a gente tem que sempre ter essa noção. Leonardo, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Nós vamos a um breve intervalo e Luminuras volta em instantes. O Iluminuras está de volta e hoje eu converso com o escritor Leonardo Chalubi, ele que foi vencedor do Prêmio Jabuti na categoria juvenil com o livro Palmares de Zumbi. Agora, voltando, Leonardo, para o Palmares de Zumbi, o que a tua obra traz de diferente em relação à versão oficial que a gente conhece dos livros de história? A história do Brasil é toda contada em cima de pessoas que tentaram resistir contra a elite e morreram. Ponto. Sim. Então, o Zumbi dos Palmares é mais uma dessas histórias, né? E aí eu falei, mas não é essa história que eu quero ouvir, não é essa história que eu gosto. Uhum. Né? Eu tenho outra história para contar. E aí veio isso aqui. E aí a minha história é uma história divertida, é uma aventura, né? É uma aventura, porque se alguém sai vivo de uma história dessa, é uma aventura. Sim. Né? Teve um cara que colocou assim, Zumbi dos Palmares não me interessa, eu sou negro, mas Zumbi dos Palmares não me interessa, porque eu acho que a gente tem que olhar para o futuro. Aí eu falei, beleza. Aí eu fiquei pensando, gente, se ele fosse um negro na senzala por 10 anos e ouvisse sobre Zumbi dos Palmares libertando, eu acho que ele ia querer saber. Ponto. Agora, se você quer olhar para o seu futuro sem conhecer o seu passado, você vai continuar cometendo os mesmos erros, né? Como não olhar para o nosso passado? Como não estudar o que aconteceu? Como não saber o que foi feito? E aí eu falo, gente, a gente pode herdar a cor da pele, a gente pode herdar o sobrenome português, o que a gente não pode herdar é o pensamento daquela época. Aquilo dali acabou, aquilo dali tem que ser contestado, aquilo dali é repúdio. E por que você decidiu escrever uma história direcionada ao público juvenil, Leonardo? Eu escrevi essa história pensando em vender esse livro mão a mão nas rodas de capoeira. Eu sou capoeirista, então quando um capoeirista escreve um livro, ele vai nos eventos, ele apresenta o livro dele, conta uma história ali para as crianças que estão ouvindo. Eu vou a muitos eventos e pergunto, você sabe quem foi Zumbi dos Palmares? Adulto não sabe. Quem
Quem foi? Não sei. Ah, foi aquele moço, né, mas ele tinha escravo, não tinha? Aí começa todas as contestações, né, sobre a integridade moral dele, né, que é o que se faz. Gente, não interessa se ele tinha escravo. Na verdade, ele devia ter, porque era a cultura da época. Eles tinham cadeia. Eu acho que assim, se alguém me perguntar, você quer ser escravo, você roubou, você quer ser escravo ou você quer morrer? Ele fala assim, eu quero ser escravo. Sim. Eu acho que é melhor ser escravo que morrer na hora. Uhum. Mas a cultura, né? A escravidão começou na Grécia. O Zumbi dos Palmares, seja lá quem ele tivesse sido, porque ainda se contesta o fato dele ter sido sobrinho do rei ou ele ser um cargo. Né? Zumbi era o cargo do vigia. Zumbi era um cargo em Palmares. Então, são incongruências que foram montando uma grande teia. Assim. Você acha que o Prêmio Jabuti dá visibilidade à capoeira? A visibilidade que essa arte merece? E, assim, que é tão rica, mas é ainda tão pouco difundida no nosso país? Quando você ganha o Prêmio Jabuti, eu ganhei um fôlego como escritor, assim, na minha visão, né? Porque o livro não é fato, o livro não é o livro da Djamila Ribeiro, que ganhou também o Jabuti, mas que já estava vendendo muito. Meu livro não vendeu isso. Meu livro ganhou o Prêmio Jabuti e talvez ele ainda não... Ele está começando a chegar, está começando a ser conhecido. E ele chegou em algumas escolas e alguns professores falaram, teve aluno meu se interessando pela capoeira. Eu achei o máximo. Então, assim, acho que devagar ele vai ajudando a popularizar e as pessoas a conhecerem mais. E, além da capoeira, de onde vêm as suas referências e as suas inspirações? Olha, eu sou formado em cinema, né? Então, no processo de escrever, só acreditei que era possível escrever esse livro porque eu tinha a técnica de como escrever um roteiro. Mas eu não queria escrever um roteiro porque eu estava meio desanimado com o cinema brasileiro, com a forma como é feito, muito apoio do governo, as empresas particulares meio desinteressadas ou sempre um grupo muito fechado. E em Belo Horizonte, menos ainda, assim, é super difícil achar vaga e eu já estava meio desgastado com isso tudo. Então, eu decidi contar a história através de um livro. Mas toda a minha influência é do cinema e da publicidade também, né? A publicidade ajuda a gente a entender como fechar o significado do texto, né? E dizer exatamente o que a gente quer falar. Então, eu falei sobre coisas muito importantes nesse livro, trouxe uns ditados da capoeira, umas músicas, umas coisas que foram super difíceis de trabalhar, foi e voltou da editora várias vezes, para eu conseguir explicar o que eu queria explicar ali, porque é como eu falo, eu só escrevi. Depois que esse livro foi para a editora, ele só cresceu, né? E ele chegou muito rápido, a primeira editora que leu quis ele. É uma editora que nem é de histórias, assim, né? A Nemo é uma editora de histórias em quadrinhos. E eles encaixaram esse livro, porque, de certa forma, eles perceberam que era bom. Foi um livro que sofreu resistência dentro da editora, porque o assunto é muito delicado, né? Então, sofreu resistência, assim, peraí, antes de publicar, nós temos que entender o que esse menino está falando. Leonardo, como é que foi para você ganhar o Prêmio Jabuti com o seu livro de estreia? Eu sabia que era um livro importante, mas eu não sabia se ele ia ser lido. Mas como ele estava na mão da editora Nemo, eu confiei muito que ele ia chegar a muitos bons lugares e acabou chegando no Prêmio Jabuti. No início do ano eu tinha falado com a minha esposa, nosso meu sonho era ganhar o Prêmio Jabuti, mas eu falei para o ar e acabou vindo. Eu acho que o livro ele traz uma discussão que é muito importante, é uma discussão muito urgente no nosso país, porque é uma discussão de mais de 500 anos, que é o racismo, que é a discriminação racial. Então, assim, foi muito surpreendente. Com o primeiro livro, poxa. E aí eu só comecei a ter a dimensão mesmo do prêmio
quando eu comecei a entender quem eram as pessoas que tinham chegado como finalistas, né? E aí eu fui ver o currículo da Graziella, do Nelson, do João, do Luiz. Poxa, só autores maravilhosos. Os caras começaram, tem 2 ou 3 deles que falam, eu comecei em 1990. Em 1990 eu tinha 4 anos. Não sabia nem ler. Então, saber que esse livro chegou e, assim, na boa, ganhar é maravilhoso, mas estar entre os 10 já era suficiente para Dandara vir esse ano. É importante porque o Prêmio Jabuti se mostra um prêmio alinhado com as questões da sociedade, né? Não é à toa que Jamila Ribeiro ganhou, o Laurentino ganhou com o livro dele. É uma honra ter ganhado, é uma honra. Poxa, para mim, como eu falo, é o Oscar da literatura brasileira. E agora, com esse prêmio que você levou, né, com essa coroação logo assim na estreia, e depois de Dandara, você pretende seguir essa carreira literária? Você é técnico de audiovisual, você também é publicitário. E aí, a carreira de escritor? Olha, eu sou, honestamente, eu acho que eu sou meio doido, mas tudo que eu estudo acaba refletindo de alguma forma nos meus projetos. Cinema e literatura, para mim, estão muito próximos um do outro. Se eu começar a fragmentar muito tudo que eu faço, eu acho que eu enlouqueço. Então, assim, eu penso no meu livro para virar um filme. Na verdade, provavelmente, todos os livros que eu vou escrever vão ser livros muito adaptáveis para o filme. Eu acho que é a forma mais fácil de chegar. A literatura está me chamando, né? Como eu falo, a capoeira chama. Tem hora que a capoeira chama. O capoeirista, às vezes, ele fica 10 anos sem treinar, mas tem hora que a capoeira chama para ele voltar. Então, a literatura tem me chamado, assim, ela tem demandado. E o que eu faço é seguir a demanda. A publicidade hoje eu exerço ela através do copywriting, né, da redação publicitária. Então, está também muito alinhado no texto, né? Então, para mim, tudo é um pacote só. A escrita, eu já tenho 2 livros escritos que não estão publicados, Dandara, e eu tenho mais um livro que foi reprovado na editora, não se encaixa no perfil deles, é um livro que eu vou trabalhar de forma independente. Então, eu tenho 2 projetos escritos aí que ainda não foram lançados, estou fazendo 1 milhão de outras coisas no meio do caminho, vou lançar eles em 2021 e continuar escrevendo de acordo com a demanda. Porque, infelizmente, é o que eu falo, eu não consigo viver só da escrita hoje. Leonardo, muitíssimo obrigada pela sua entrevista, muito sucesso para você e que venha Dandara. Obrigado, que venha Dandara. Tchau, Leonardo. E muito obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição do Iluminuras. Para rever este e outros programas, basta acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Até a próxima. Tchau.